Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sidna e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9, que tem como tema interação do organismo com o ambiente. Então, dando continuidade ao estudo sobre o sistema sensorial, hoje nós vamos estudar sobre o tato, a gustação, o olfato e a audição. Lembrando que na aula anterior, nós fizemos o estudo dessa imagem e fizemos um estudo completo, todo dedicado ao estudo da visão e de alguns problemas de visão também. Então, vamos lá? Então, os órgãos do sentido. Então, onde quer que nós estejamos, o ambiente ao nosso redor ele está sempre se alterando. Calor e frio, dia e noite, silêncios e ruídos, odores, sabores e mais uma infinidade de estímulos do meio ambiente, eles são captados pelos nossos órgãos do sentido. Assim, tomamos conhecimento do que acontece à nossa volta. Pelo tato, nós sentimos o frio, o calor. Pela gustação, identificamos os sabores. Pelo olfato, sentimos o odor, o cheiro. Pela audição, captamos os sons. Pela visão, nós observamos as cores, as formas, os contornos e etc. Então, a pele e os receptores cutâneos. Então, nós somos capazes de experimentar através da pele essas e muitas outras sensações, como, por exemplo, a dor. Então, na pele existem vários tipos de receptores sensoriais. Os receptores sensoriais, eles são estruturados, encarregados de receber, são estruturas encarregadas de receber determinados estímulos ambientais, certo? Então, os receptores sensoriais, eles são formados por fibras nervosas que se organizam formando diferentes corpúsculos sensoriais. Então, alguns desses corpúsculos, eles são encarregados da percepção do livre tato, Então, quando, por exemplo, você passa levemente os dedos sobre um objeto, são esses os corpúsculos que permitem saber a forma desse objeto, ou se ele é áspero, ou se ele é liso. Então, os corpúsculos do tato, eles são abundantes na pele da palma da nossa mão e também na planta dos pés. Na pele, gente, existem também outros tipos de corpúsculos sensoriais. Alguns são responsáveis pela percepção do frio, outras pela percepção do calor. E há também corpúsculos que permitem a percepção da pressão. A dor ela é percebida por terminações nervosas livres que chegam até a pele. Portanto, essas terminações livres elas são formadas, elas não formam corpúsculos sensoriais, certo? Os receptores sensoriais da pele, eles recebem os estímulos ambientais que chegam até nós. Então, os nervos sensoriais eles informam os centros nervosos localizados no cérebro. A mensagem é ali interpretada, produzindo as sensações de frio, de calor, etc. E tudo isso acontece numa fração mínima de tempo. Por exemplo, quando você esbarra sem querer numa panela quente no fogão aí da sua casa, você retira imediatamente a sua mão, pois os nervos sensoriais eles entram em ação e as mensagens elas são imediatamente executadas. E assim, gente, calcula-se que cada centímetro quadrado da pele humana existe, em média, as seguintes quantidades de receptores cutâneos. 2 receptores de frio, 12 de calor, 25 de tato e 200 receptores de dor. Como é a pele? Nós sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano. No adulto, a sua massa é de mais ou menos 5 quilos. E a pele é formada por 2 camadas principais, certo? As principais, quais são? Epiderme e derme. A epiderme é a camada externa, formada de tecidos epiteliais. As células epidérmicas mais superficiais, elas são impregnadas de uma proteína impermeabilizante que é chamada de queratina. Acho que vocês já ouviram falar. A queratina, ela evita a desidratação e ela representa uma barreira contra a penetração de micro-organismos em nosso corpo. Já a derme, certo? Ela é uma camada mais profunda, formada de tecido conjuntivo.
A derme, ela contém vasos capilares e terminações nervosas. Vou já mostrar para vocês. E nós encontramos também na pele 2 tipos de glândulas, as sudoríparas e as sebáceas. As sudoríparas, elas produzem e eliminam suor. Já as glândulas sebáceas, elas apresentam-se em forma de cachos e são menos numerosas que as sudoríparas. Elas produzem e elas também eliminam uma secreção gordurosa que lubrifica a pele, né, e os pelos. Então, vejamos aqui na imagem. Como eu falei, nós temos aqui a epiderme, que é a camada mais externa da pele, e nós temos a derme mais interna, né? Então, como eu falei, são as principais, mas nós temos também, por exemplo, aqui a mais interna ainda, a hipoderme. Aqui nós temos os nervos, ó, os vasos sanguíneos, os pelos, como vocês podem observar, os poros, né? E aqui as glândulas sudoríparas, como eu falei, são elas que vão o quê? Produzir e eliminar o suor. Então, a língua e a gustação. Gente, na pele de cima, né, na parte de cima da nossa língua, há pequenas elevações que podem ser vistas a olho nu, que são as papilas gustatórias. Cada papila contém botões gustatórios que só podem ser vistos com auxílio de microscópios. Com os botões gustatórios, nós percebemos 4 tipos de sensações fundamentais, que são chamados gostos básicos, que é o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Nós distinguimos os sabores pelo sentido da gustação, chamado também de paladar, ou simplesmente o gosto. E o órgão da gustação, nós sabemos que é qual? A língua, certo? Então, aqui nós vamos observar. Nós vimos aqui, gente, que no esquema da língua, nessa parte mais na frente, aqui é a parte, né, onde nós sentimos o salgado e o doce, então, são percebidos com maior intensidade onde? Aqui na ponta da língua, como nós podemos ver na imagem. O azedo, ele é mais identificado nas bordas da língua, e o amargo é sentido mais aqui na base da língua, certo? Então, as cavidades nasais ou fossas nasais e o olfato. Olha, quando eu falar cavidade nasal e fossas nasais, gente, é a mesma coisa. Só que cavidade nasal é a terminologia mais atual e fossas nasais é a antiga terminologia. Mas tudo é a mesma coisa. Eu gosto de falar isso para vocês, porque pode, de repente, você ver na internet ou em algum livro chamando de fossas nasais. Então, trata-se de uma antiga terminologia, certo? Agora a gente chama mais de cavidade nasal, mas é a mesma coisa. Então, para muitos animais, o olfato é um sentido de extrema importância, pois é através dele que buscam os alimentos. O homem e o macaco são animais com olfatos relativamente pouco desenvolvidos. Apesar disso, somos capazes de distinguir certos alimentos e bebidas pelo cheiro. Então, as cavidades nasais ou fossas nasais são os órgãos responsáveis pelo olfato. Certo? Então, na parte superior das cavidades nasais, a mucosa que a reveste possui células olfativas que constituem as terminações em nervo olfativo. O ar transporta até as fossas nasais substâncias diversas que sensibilizam as células olfativas. Então, a mensagem ela é conduzida pelo nervo olfatório até o cérebro, onde ela é interpretada. Então, gente, olfato e paladar são considerados sentidos químicos, pois são estimulados por substâncias químicas. Esses 2 sentidos estão intimamente ligados. Juntos, eles constituem um sistema de vigilância dos produtos que entram no nosso corpo. No ato de comer ou beber, qualquer cheiro ou sabor estranho é um aviso de que o alimento ele pode estar estragado. Por isso que ele é tão importante, né? Eles são tão importantes. Então, a audição. A audição é a capacidade de ouvir sons. Os órgãos da audição são as orelhas, certo? Então, gente, os cientistas que estudam a anatomia do corpo e dão nome aos órgãos, eles recomendam que a gente use o termo orelha em vez de ouvido. Por quê, gente? A orelha, né, nessa linguagem mais popular que nós
costumamos usar como sinônimo de pavilhão auricular ou pavilhão da orelha, né? A gente vai chamar mais essa parte mais externa, tá bom? Então, é correto você chamar orelha em vez de ouvido, certo? Então, com relação à audição, há muitos sons que nós não podemos ouvir, embora outros animais percebam. Isso acontece com muitos animais que têm, nós costumamos dizer que tem a audição, que tem o ouvido mais apurado. Como, por exemplo, os cães, né? Eles escutam alguns sons que nós não conseguimos escutar. Os golfinhos, eles comunicam-se através de sons tão agudos que nós não podemos ouvi-los diretamente, mas que podem ser percebidos apenas através de aparelhos especiais. Então, a orelha é dividida em 3 partes, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A externa é formada por 2 partes, o pavilhão da orelha e o pavilhão auricular. Esse pavilhão auricular é a antiga terminologia. Então, qual é a função? É captar os sons, direcionando-se para o interior do conduto auditivo. Já o meato acústico externo, que antes era chamado de canal auditivo externo, é um canal que conduz o som para o interior da orelha. No conduto existem pelos e glândulas que produzem o cerume, que é aquela cera amarela da orelha, né? Então, os pelos e também o cerume e protegem a orelha contra a entrada de corpos estranhos. Já a orelha média é também chamado de caixa de tímpano, situa-se dentro do osso temporal e nele se encontra o tímpano, que é uma fina membrana. Na orelha média existem 3 pequenos ossos que receberam esse nome devido à aparência deles, né? Então, a bigorna, o martelo e os estribos são esses ossos. Eles se articulam uns com os outros e recebem a vibração da membrana do tímpano. Da orelha média sai um canal, a tuba auditiva, que se abre na faringe. Sua função é manter a pressão da caixa do tímpano igual à pressão atmosférica. Ouvido interno, ele vai receber também o nome de labirinto e divide-se em 3 partes. O vestíbulo, os canais semicirculares e o caracol. O vestíbulo é a cavidade separada do ouvido médio, pela janela oval. Os canais semicirculares são 3 tubos em forma de semicírculo e a cóclea ou caracol é um canal de 2,5 cm a 3 e tem forma de espiral. Então, aqui nós temos a anatomia da orelha, que vocês podem observar agora, certo? A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, como o som ele faz, né? Ele chega à orelha interna, ele passa pelo meato acústico externo e atinge a membrana timpânica, que vibra com o som. Essas vibrações elas são transmitidas para 3 ossos da orelha média, certo, gente? Aqui, ó, da orelha média, que é quem? O martelo, a bigorna e o estribo, que vibram e ampliam o som, fazendo vibrar também um líquido que fica onde? Aqui, ó, no interior da cóclea. A cóclea é um tubo, como vocês estão observando, em forma de concha, né, de caracol, que fica situado na orelha interna. A vibração do líquido encontrado em seu interior estimula as células sensitivas dentro dessa estrutura, que transforma as vibrações em impulsos nervosos. Esses impulsos, eles são levados ao cérebro pelo nervo vestibulococlear. Difícil, né, esse nome? E é no cérebro que se forma a sensação de som. Tá bom, gente? Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.